Yuri tem conversa com os jogadores e com o Guto e com o departamento de futebol, conversa séria, torcedor. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Isso é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor, a paciência do presidente chegou. Também a pressão está de todos os lados, né? Dessa grande nação rubro-negra da torcida do esporte. O que acontece? Yuri, vou mostrar aqui ele falando, né? Sobre a posição e sobre a pressão, conversa séria que ele tem com tanto os jogadores como o técnico e o auxiliar técnico, enfim. Então, o que fica dando a entender, torcedor, é o seguinte. Mas antes, eu vou falar uma coisa aqui. Não tem como mudar se você não mexe, se você não é ousado. Guto tinha um erro muito grande no Curitiba, que era o conservadorismo. Beleza, conservadorismo do que está errado. Não adianta, né? O Mariano Souza fazia um trabalho do meio para frente muito bom, propositivo, mas o sistema defensivo tinha problema porque ele não tinha peça para mudar. Perdeu o Rafael, você tem que ter peça para mudar. Como você sente a ausência, quando o Rafael Thierry saiu do miolo de zaga, o sistema defensivo ficou mais frágil, sentiu a ausência de um jogador. Então, se você não mudar uma peça, por exemplo, se você não muda, por exemplo, o Luciano Castan com o Rafael Thierry, estava bem, beleza. Tanto o Sabino com o Rafael Thierry estava bem, porque o Rafael Thierry se garante na mobilidade ali, se garante em tomar decisões corretas na zaga, por cima, interceptação. Mas o que eu quero dizer, torcedor, é assim, por exemplo, eu quero mudar, mas se eu não botar Chico e tirar Luciano Castan e no sistema defensivo e continuar a dupla sendo Luciano Castan e o segundo Alisson, é uma dupla que a gente está vendo que não está dando certo. Que os resultados são prejuízo para o esporte, para o sistema defensivo. Então, eu tenho que mudar isso no treino. Eu tenho que ser progressista nas decisões. Eu tenho que ser ousado. Eu tenho que ser no treinador. Porque se eu não mudar, como é que eu vou consertar? Conversando, o Yuri disse que conversou com os jogadores estão se doando, mas estão mal posicionados, estão correndo de forma errada no esqueleto tático, técnico. Entendeu? Os jogadores estão se esforçando, mas não adianta você se esforçar se você está correndo de forma incorreta, se você está mal posicionado, se o esqueleto tático está errado, né? Se tem peças capitais que estão podres, podres no sentido que não estão servindo, né? Não estão mostrando eficiência na sua função. Então, se você pode botar Chico, mexe no treino antes do jogo. Se você pode botar Chico com o Alisson, pode ser que a dinâmica de Chico e a juventude de Chico case melhor com o Alisson 2 do que o Luciano Castanho e o Alisson 2. Mas ele vai repetir quanto o Brusque, o que dá a entender que Brusque, a terceira derrota consecutiva é demissão. Isso é o que dá a entender. Iniciamos o retorno, infelizmente não está sendo, essas duas últimas partidas não foram aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Tivemos duas partidas bem abaixo daquilo do que uma equipe como o Sport se propõe a jogar, mas isso nos levou, inclusive, na tarde dessa última sexta-feira, a gente conversar de forma muito aberta, franca, objetiva com os atletas, mostrando para todos todas as nossas angústias, né, as nossas preocupações e também mostrando para eles o que é que a gente espera. Aí quando eu digo a gente, eu incluo inclusive a nossa torcida, né? Não é só a direção do clube que espera uma competitividade maior do nosso elenco. A torcida também exige, e isso foi fruto aí de uma análise interna nossa que a gente precisava conversar, né? Ato contínuo. Conversamos também com a comissão técnica, da mesma forma, né? Também muito respeitosa, mas pedindo a eles uma melhor entrega, né? Dentro de campo. Eu acho que nós temos um elenco forte, né? Então isso só basta um pouco de acerto. A conversa do presidente, do mandatário, Yuri Romão, talvez seja essa conversa que vai ficar insustentável. Porque vê a pressão de todo lado da torcida, uma pressão astronômica da torcida do esporte. A mesma coisa, ele, por exemplo,
o Fabrício Domingues está suspenso e o Ortiz. Então, eu vou aqui pegar aqui, até o Jorginho, o treinador do Coritiba, percebeu que, por exemplo, o Tite Ortiz, o Fabrício Domingues com o Fabinho não estava conseguindo interceptar a transição ofensiva. Isso foi cantado por Jorginho e Jorginho efetuou e era mesmo. Esses dois, por exemplo, o Fabinho, 37 anos, não é um volante que mais não marca mais, chega atrasado, dá espaço, entendeu? Fica naquela correria, naquele Agamenon chegando junto, mas na verdade não está sendo eficiente, está sendo driblado, transição errada. E o Fabrício Domingues é outro volante que também é mais construtor, que sai muito. A gente não tinha o primeiro volante para conter o time do Curitiba. Então, se o Fabrício Domingues não vai jogar, eu vou voltar Felipe Ferreira, tá voltando de suspensão. Pronto, aí volta Felipe Ferreira e ele pega com o Fabinho. Vai dar errado. Fabinho, que é o que ele fala de forma ingênua, porque Fabinho trabalhou há 8, 10 anos atrás comigo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, no Internacional. Ele também vem vivenciando coisas antigas que ele não consegue separar, Guto, do momento atual. Ele está pensando que ele está em 2019 e ele está em 2024, com um pensamento conservador do meio de 2019. Tá entendendo, torcedor? Por exemplo, aí ele vai botar Felipe Ferreira voltando com o Fabinho. Vai ficar a mesma fragilidade, vai se dar mal com o Brusque. Porque você pode colocar aqui de volante Fábio Matheus, que sabe é mais marcador do que Felipe Ferreira e do que Fabinho, e botar o Luciano, que também é mais marcador. Pode ser que dê mais sustentabilidade aqui na cabeça de área e você interrompa essas transições do adversário. A pressão está um pouco alta, está 22-14. E você interrompa a transição ofensiva do adversário com Fábio Matheus e com o Luciano e dê mais liberdade para os meios atacantes criar no último terço, fluir o ataque voltar a ser aquele propositivo, com fôlego, com pulmão, tá entendendo? Aí outro erro, o menino aqui de Plácido, realmente a gente vê que não tem condições físicas, né? Se lesionou, o cara tava 7 meses parado, feito o Dalbert. Aí Dalbert também tava 7 meses parado, contrata jogador parado, que não tá em ritmo de jogo, não tá com preparo físico do futebol profissional. Aí quando vê o cara vai pro futebol profissional e se contunde, se lesiona, feito o Dalbert e agora o de Plácido, que a gente vê visivelmente que não tem condições de jogo. Pois é, jogo profissional. Pronto, aí você vai, ele pega, bota Fabinho na lateral direita, com 37 anos, é um volante que não vai subir. Se subir não volta aos 90 minutos, vai ser outro prejuízo ali que o Brusque vai detectar no jogo. Você tem que mudar, então você tem que botar o cara aqui que marque. Feito, pelo menos o menino da base, não precisa nem ser um grande jogador que o menino da base, o Lucas André foi na lateral direita, pelo menos tem pulmão, pelo menos corre, não dá espaço na marcação, pressiona os atacantes, tá entendendo, torcedor? Esse é o ponto fundamental. Quer mudar, sem mudar as estruturas, sem mudar as engrenagens na formação do tática, você não vai existir mudança só de conversa de coach. Não vai mudar. Você tem que mudar, realmente mudar, treinar. Vou treinar com o Chico, vou treinar com o Fábio Matheus, vou treinar com o Luciano, vou mexer no sistema defensivo. Onde é que está mais errando? É o sistema defensivo, então vou mexer para dar mais solidez ao ataque. É isso aí. Valeu, torcedor de esporte. Gente brincando com coisa séria. Não vou aceitar mais, não. Não. Vou rugir. Sou leão.